Nós vamos, como os irmãos já leram o capítulo 6 de Apocalipse, eu gostaria de ler um capítulo que é preâmbulo desse capítulo 6, isto é, que ele vem antes, como se fosse uma explicação do capítulo 6, que é Mateus capítulo 24. E eu gostaria de fazer a leitura desse texto, e os irmãos marquem nas suas Bíblias aí, o versículo que mais chamar a sua atenção. Isso, podem vir aqui para frente, para a gente ficar mais próximo aqui, para dar um jeito, né, de sala de aula. Eu quero começar Mateus capítulo 24, versículo 4, e eu vou fazer a leitura do texto, e os irmãos prestem atenção, e depois nós vamos seguir no aprendizado daquilo que o Espírito de Deus tem falado a nós. Algumas explicações da palavra de Deus estão na própria palavra. A gente não precisa ir longe. Então, se os irmãos observarem, o nosso estudo do Apocalipse, ele tem focado naquilo que a própria palavra de Deus explica. Ok? Aquilo que a própria palavra diz a respeito de si mesma. Depois me dê um aqui também, irmã Cristina. Então, o versículo 4, Jesus começa dizendo assim: atenção, que é palavra do Senhor para mim e para você. Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Lembra, o capítulo 6 está falando de um dos 7 selos que aqui está sendo dito. Depois, versículo 7. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Aqui mais um selo sendo dito. Tudo isso será início das dores. Versículo 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Aqui está um dos selos também. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Olha aqui a segunda advertência do Senhor para Ronilce aqui. Primeira advertência que ele diz é lá no versículo 4. Ronilce, cuidado que ninguém te engane. Depois ele diz, Ronilce, cuide que o seu amor não esfrie e você abandone a fé. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então ele diz, Ronilce, fica firme até o fim. Não abandone a fé. Não desista. Aí o versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. O evangelho do reino. Reino aí na sua Bíblia está com letra maiúscula ou minúscula? Se é maiúscula, então esse reino se refere ao reino de Deus, ao reino de Deus. Porque existem muitos reinos aqui na terra. Sim ou não? Sim. Aí versículo 15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. De novo, ele repete aqui o que Apocalipse vai dizer. Quem tem ouvidos para ouvir, isso aí. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. O que acontece com as grávidas e as que estão amamentando? A atenção e o cuidado delas é com o bebê ou com a sua gestação.
E na hora dessa fuga, ou na hora da correria, elas podem ser atropeladas pelas pessoas em fuga. Já viram isso? A corrida de uma multidão, se tiver um lugar pegando fogo e a multidão correndo, não passa um por cima do outro? Versículo 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Quem são os eleitos aqui, irmãos? Nós, a humanidade. Toda a humanidade é eleita, escolhida a serem salvos. Nós já vimos isso. O desejo de Deus é que todos se salvem e que ninguém se perca. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou então, ali ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Está falando mais um conselho aqui para mim. Versículo 26. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou então, ali está ele dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra do ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Lembra o que vimos no capítulo passado a respeito dos 4 seres que celebram, que adoram, que se prostam, e os 4 representando o que mesmo? Vimos no pequeno grupo dessa semana. Os 4 representam o quê? Os 4 pontos? 4. Isso, 4. Os 4 pontos cardeais. E os 4 seres representam toda a criação. O homem, o boi, a ave e o leão. O boi, o maior rebanho, o leão, a força, a ave, a inteligência, e o homem, a obra-prima da criação. E 4, já vimos isso, que 4, no entendimento de todas as vezes que aparece 4, se refere a essa extremidade da terra, isto é, os 4 pontos cardeais. Bom, seguindo. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão abutres, imediatamente após a tribulação daqueles dias. O que a questão de cadáveres? A ideia aqui é, só a gente pegar o que ele está falando antes, né? Onde estiver pessoas que dizem, olha, o Cristo está ali, olha, o Cristo está acolá, não vá. Ele está dizendo que essas palavras, essas mensagens, esses ensinos, não são de vida. Se não são ensinos de vida, então ali tem os abutres, ali tem morte. Por quê? O salário do pecado é qualquer mensagem ou qualquer palavra que é dita que não venha de Deus, ela tem cheiro de... E onde tem cheiro de morte tem urubus, abutres. Então é disso que ele está falando. Tenha sabedoria. Aquilo que você ouvir, procure saber se realmente é a palavra de Deus. Tudo bem, irmãos? Aí ele diz, imediatamente após a tribulação daqueles dias, aí vem um dos selos que vai acontecer depois que a gente vai estar lendo, que hoje no capítulo 6 nós vamos estar vendo só os 6 primeiros selos, e o 7º selo será visto no capítulo 8, e aqui acontece o que está no 7º selo. O sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. A gente vai ver por que isso. A resposta disso está em 2 Pedro, capítulo 3, que a gente vai ler no final da nossa aula. Depois o 30, então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Vimos essa expressão em Apocalipse capítulo 3, e capítulo 4 e 5, quando ele fala de que as nações lamentarão o dia da volta de Cristo. E hoje nós vamos ver um dos versículos que dizem dos 7 poderes das nações que vão fugir, que está em um dos selos que nós vamos abrir hoje. Depois, versículo 31.
E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro, tá vendo aqui, ó? Dos quatro ventos de uma ou outra extremidade da terra. 4 aqui representa o quê? Os 4 pontos cardeais. Dando a ideia do infinito. Mas, irmãos, isso para nós hoje. Imagina para João. O que era para João esse infinito aqui? Era aquilo que só os barquinhos e aquilo que eles podiam imaginar e ver do conhecimento deles. Hoje esse nosso infinito é um infinito realmente que ele é cósmico. A gente não tem essa dimensão. Mas a mesma palavra que era infinita para ele lá é infinito para nós hoje. Depois, 32. Aprendam a lição, agora o conselho. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, prestem atenção, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Aqui tem uma palavra e uma palavra muito específica. Tudo vai ser transformado. A gente vai ver isso em 2 Pedro. O que será resgatado do que existe na terra hoje é a noiva de Cristo. E quem é a noiva de Cristo? Guardem isso no coração. Guardem, essa certeza você precisa ter contigo. Você está conectado à noiva de Cristo? Então está tranquilo. Não tem que ter medo. Porque o Senhor Jesus virá para te levar para casa, para te proteger, como foi com os filhos primogênitos lá no Egito. O anjo da morte vai fazer uma destruição, vai fazer. Mas quem está dentro da casa, ou quem está protegido pelo sangue do Cordeiro, a noiva de Cristo, essa será protegida, essa será livre, essa será guardada, essa será conectada a Ele e nada acontecerá. Bom, vamos então. Dá para passar o texto? Deixa eu ver quanto tempo que eu tenho. Eita, está correndo. Uma das coisas que eu gostaria que os irmãos guardassem no coração é, fora o que está escrito e o que a própria Bíblia explica de si mesma, existem muitos teólogos com teorias. E o nosso propósito aqui não é trazer as teorias que vêm, mas nos ajudar a entender o que a Bíblia explica de si mesma. Os irmãos entendem isso? Assim como a gente está vendo aqui, por exemplo, em Mateus 24, que fala do que está lá em Apocalipse. Assim como nós vamos ver em 2 Pedro 3, que fala de Apocalipse. Entende? Então, é dar a nós esse link daquilo que a própria Bíblia fala de si mesma, sem nos fazer olhar para aquilo que outras pessoas explicam da Bíblia, que é um dos conselhos que Mateus 24 diz, porque se eu estiver conectado naquilo que os outros explicam da Bíblia, significa dizer que eu vou estar dando ouvidos, quem sabe, a falsos profetas. Entenderam isso? E se nós entendemos que é o Espírito de Deus que vai nos revelar a palavra de Deus, então eu posso ficar segura que se eu estiver lendo a palavra de Deus, quem é que vai me ensinar sobre aquilo que Deus tem para me dizer? Acho que agora a gente vê o vídeo. Isso é conexão. A irmã Cristina já foi buscar. Obrigada. Dá para ver? Não, não é esse vídeo. Não é esse não, irmão. É a localização. Agora ficou bom. Obrigada. Todos já receberam o resumo? Então tá bom. Enquanto o irmão Rony coloca o vídeo,
Aqui, irmãos, tem um resumo do capítulo 6. E o que eu gostaria que nós entendêssemos? Entre o capítulo 6 e o capítulo 8, existe um intervalo. Opa, então tá bom, vamos ver o vídeo, depois eu volto aqui. Põe o som, vai precisar de som. Aí apaga a luz aí do teu lado. Eu acho que eu vou continuar aqui a aula. Continuo? Muito bem. Então, eu coloco aqui no início, para os irmãos entenderem, um resumo daquilo que é apresentado no capítulo 6. Então, está aqui o resumo. Eu dou destaque àquilo que nós acabamos de ler em Mateus capítulo 24, que são guerras, fome, peste, coisas parecidas como a que nós vivemos no ano de 2020, 2021, né? Lembra o que foi que aconteceu? Então, e algumas dessas coisas, o que eu gostaria? Eu gostaria que os irmãos olhassem o que a Bíblia explica sobre isso lá em Levítico 26, do 21 ao 26, em Deuteronômio 32, 34, Ezequiel capítulo 5, 17, 14, 31 e 21, depois Ezequiel capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 12, capítulo 7, versículo 14, aqui do 14 ao 24, corrijam aí, capítulo 12, versículo 16, e o capítulo 33, versículo 27. Não vamos ler todos esses textos que não vai dar tempo, mas os irmãos leiam e as dúvidas os irmãos tragam. Como os irmãos não têm trazido dúvidas, eu tenho ficado muito feliz, que acho que está tudo bem. E aqui, uma coisa que é muito especial, eu coloco aqui destaque. Primeiro, o número 7, nós já falamos no início do estudo sobre Apocalipse, mas eu vou voltar a repetir. O 7 significa perfeição. O número 7 no grego é exatamente aquilo que é perfeito. E o que nós estamos entendendo das várias repetições do número 7 no livro de Apocalipse é que as ações de Deus naquilo que Ele quer fazer são para que haja perfeição, ou na correção, ou no resgate, na restauração. Então, nós vamos ver várias vezes no estudo de Apocalipse, principalmente aqui, Apocalipse 6, e até o capítulo 8, 5, os 7 selos, corrijam aí, os 7 selos, 6 no capítulo 6 e depois o 7º no capítulo 8. Depois nós vamos ver nesse período um intervalo entre o 6º e o 7º selo. Nós vamos ver no capítulo 7 os 144 mil, que é para outra aula, a multidão lavada no sangue e o 7º selo, que vai ser aberto no capítulo 8. O número 7 no Apocalipse, referindo as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas, os 7 personagens que nós vamos ver aqui, que vão correr, são os poderosos, né? E eles vão ficar apavorados com aquilo que acontece. As 7 taças, os 7 juízos, 7 coisas novas, que são exatamente para a gente não temer que a noiva será protegida e o porquê desse juízo de Deus sobre a terra. As 7 coisas novas vão nos ajudar a entender isso. Bom, então vamos abrir os selos, que no capítulo anterior o texto dizia que tinha um livro com 7 selos, mas quem é que poderia abrir esse livro? E João chora porque não encontrou ninguém para abrir, não foi isso? Então, a voz que vinha do trono disse: o Cordeiro é o único que é digno de abrir. Quem é o Cordeiro? Isso, o Cordeiro está com letra maiúscula. Então, o texto. Eu acrescento aqui uma observação, coloco em negrito, que é o seguinte. Os 4 primeiros selos contam o quê? A história do homem que é dominada pelo mal e revela o quê? Que os selos
e até o capítulo 19 tem a ver com o juízo de Deus sobre a terra. Os cavalos e os cavaleiros são as ações de juízo e quem pode abrir o selo é somente o Cordeiro. Um resumo para nós conseguirmos entender o que está no capítulo 6. Do versículo 1 ao versículo 2, o primeiro selo é o cavalo branco. Algumas traduções ou alguns teólogos dizem que é Cristo. Tanto é que eu coloco aqui, né? Quem é que pode ser? O branco significa, além da pureza, a conquista, a vitória. Mas ele diz, quem pode ser? Eu coloco os dois aqui. Coloco o Cristo, do versículo, está lá no capítulo 19, versículo 11, ou o anticristo. E o terceiro é o espírito de conquista humano. Eu coloco essas três respostas porque pode ser que os irmãos encontrem. Acontece que, no meu entendimento, a primeira resposta ela não entra muito aqui. Por quê? Porque no versículo 1, quem é que abre os selos? Quem abre os selos? Se é o Cordeiro, então o Cordeiro não pode ser a primeira resposta. No entanto, muitos escritores ou teólogos dizem, por conta do branco e da pureza, o único que é digno, o único que é puro, que é o imaculado, é Cristo Jesus. Mas ele fala, esse cavalo branco significa conquista. Então, o que alguns deles dizem? Por exemplo, o ser humano tem desejo de conquistar, tem anseio por estar liderando, por estar governando. E uma das características do anticristo é estar no poder. Então, por isso que alguns teólogos e alguns estudiosos colocam essa ação da justiça de Deus com o próprio homem trazendo essa liderança e sendo um algoz do próprio povo e o anticristo. Então, se os irmãos estudarem e encontrarem essas descrições, não entendo como errado aquilo que está sendo dito, nem errado aquilo que está lá. Na verdade, a gente está buscando interpretar e conhecer os fatos. O que eu trago aqui é que eu tenho muita dificuldade de entender que esse primeiro cavalo branco com o seu cavaleiro é o Cristo, ok? O Cordeiro de Deus, que é ele mesmo que abre o selo. Uma outra explicação é que toda a fonte do mal, e na verdade ele está trazendo aqui, essa fonte do mal já vem desde o Éden, porque o inimigo encontrou no coração do homem o desejo do poder. Quando Satanás tenta a Jesus, ele tenta a Jesus em 3 áreas: poder, riqueza e autoridade. Não é isso? E nós não somos tentados nessas áreas? O arco era a arma que os persas usaram e aquele povo entendia muito bem esse instrumento de guerra por conta daquilo, da opressão que o governo romano trazia sobre eles. E era um dos instrumentos usados para a guerra entre eles. Então, quando João está vendo esse cavaleiro com esse arco, ele então está entendendo aquilo que está acontecendo ali. Hoje o arco para nós não funciona nada, só se a gente assistisse umas Olimpíadas, né? E visse o pessoal dando tiro com arco lá. Mas aqui tem uma mensagem nesse cavalo branco que eu coloco aí para os irmãos. A ideia de que Roma cairá, porque virá um cavaleiro, a ideia de que Roma cairá traz a nós a mensagem de que todo o povo, toda a nação, todo inimigo que se levanta contra Deus perecerá. Ok? Pode ser o governo que for, o líder que for, vai perecer. E nós já vimos alguns que se levantaram ao longo da nossa história, né? O segundo selo, esse está no versículo 3 ao 4. Que cor é o seu cavalo e o cavaleiro? Isso.
E aqui ele tá dizendo que ele vem com, vermelho. Isso, agora segura um pouquinho. Senão eu já vou ficar vermelha aqui na frente. O vermelho é sangue, né? E eu destaco um pouco aí para os irmãos. E ele vem para tirar a paz. E o que tem acontecido ao longo das histórias da humanidade? Nós, nesse tempo, agora, nesse momento, nós estamos vivendo duas guerras. Não é isso? Estamos vivendo a guerra lá na Ucrânia e estamos vivendo a guerra lá na Palestina, que está se alongando e a gente não sabe nem quando aquilo vai ter fim. A gente está vivendo guerra. E às vezes a gente não acompanha tanto a televisão, ou a gente não se informa tanto, mas estamos em guerra. E por que essa guerra? Por causa do que acontece no primeiro selo, que é esse desejo, esse espírito de conquista, e o que acontece aqui, de aquele que quer conquistar, ele precisa dominar o outro. Então, o sangue representa essas guerras. E o que o texto quer dizer para nós? Se a gente já está vivendo isso agora, essas coisas vão aumentar, vão se intensificar. Terceiro selo, versículo 5, versículo 6. O cavalo é isso. Aqui ele fala que é o quê? Isso aí, fome. A fome é a consequência das guerras. Porque onde tem a guerra, tem os bloqueios. Lembra do que foi que os Estados Unidos fez com Cuba? Lembram disso? O que foi que os Estados Unidos fez? Boicote, bloqueou. E os Estados Unidos teve que viver um longo período de tempo comendo só aquilo que eles podiam produzir, porque os Estados Unidos impediu que comida chegasse a Cuba. Só que o que o texto de Apocalipse está dizendo é assim: isso aqui são só rumores daquilo que será pior lá na frente. Aqui também no texto ele fala que 1 quilo de farinha seria comprado por quanto? Isso. Quanto é um denário? Quanto é um dia de trabalho, irmãos? Quanto é um dia de trabalho de um pedreiro? 120? 150? Tá bom, ok. Já pensou comprar 1 quilo de trigo por R$150? É isso que ele está dizendo aqui. Quanto é o serviço de uma diarista em uma diária? Quanto é? Quanto? 200. Quanto? 180, 200. Ok. Não vamos inflacionar tanto, vamos ficar com 180. Já pensou em comprar 1 quilo de trigo? Já pensou em comprar 1 quilo de trigo por R$180? É isso que o texto aqui está dizendo. Nós ainda não estamos vivendo aquilo que o Apocalipse está dizendo. Mas já estamos vivendo tempos em que aquilo que a gente trabalha não está dando para a gente aguentar até o final do mês, assim, bem tranquilo, não é verdade? Os irmãos perceberam que a gente está vivendo uma inflação que não é nem dita, não é dita. Mas já perceberam? O irmão consegue com R$150 fazer uma compra da semana? Não. E depende do que está dentro da sacolinha, né? A promessa era de picanha e outra coisinha junto, mas a picanha a gente ia querer, né? E não veio a picanha. R$40. Percebe? É isso aí. Por isso que grande parte daqueles conselheiros financeiros, nossos irmãos em Cristo, eles dizem para nós pouparmos, para nós fazermos economia, se nós pudermos. Por quê? Vai chegar um momento... Lembra, irmãos, que logo no início do Covid, o que foi que aconteceu? O povo, a comida no mercado, o que foi que aconteceu? Sumiu, desapareceu. Por quê? Porque a gente já tinha vivido uma situação assim. Isso, até de papel higiênico. Até de papel higiênico. Então vejam, isso aqui, isso é só uma sombra. Mateus está dizendo, isso é só uma sombra daquilo que
Vamos pegar o que aconteceu lá no Egito com o sonho de Daniel. 7 anos de vacas gordas, os 7 anos de vacas magras. Nós ainda não estamos nas vacas magras, mas elas já estão ficando assim, bem chupadinhas assim. Então, mas aqui as vaquinhas já não estão produzindo. Ah, sim. Sim, irmão. Já tem fome. Já tem fome. O que? A Venezuela invadindo. Percebe? Sim. Sim. O que aconteceu com os médicos cubanos que vieram aqui para o Brasil, aquele um salário mínimozinho que era dado para eles, eles achavam que era grande coisa, porque eles podiam comprar, porque lá eles não tinham o dinheiro e não tinham o que comprar. Sim, irmão. É interessante sobre esses 4 cavaleiros do Apocalipse. Eu ouvi uma pregação certa vez, há muitos anos atrás, do pastor interessante que o governo do anticristo, quando ele estabelece um país, passa exatamente os 4 passos dos cavaleiros. Por exemplo, vamos usar aqui a Venezuela, que o que aconteceu com a Venezuela, né? Quando o Hugo Chávez entrou, todo mundo achou ele veio para vencer. Todo mundo queria que o Hugo Chávez fosse eleito. Ele foi eleito e ele estabeleceu o governo dele. Só que depois disso, ele se apresentou como um cavaleiro branco, todo enganando a muitos, todo mundo votou nele. Depois disso, você perceber, aconteceu os passos exatamente dos outros. Porque daí veio a guerra, aí veio o cavalo da fome. A guerra vem a morte, aí com a morte vem a falta de comida. E aqui tem uma coisa, muito bom, irmão Valmir. A gente olha, por exemplo, a Índia anda guardando urânio. Ela não declara, mas ela guarda urânio. Por quê? Isso é um pensamento bélico. A hora que explodiu uma guerra, nós temos arma. Por que tem esse pensamento? Por causa dessa ambição humana e desse desejo de poder. Agora, o 4º selo é o quê? Isso, cavalo amarelo é morte. E aqui uma coisa que é interessante é o versículo diz que o Hades é o lugar onde estão os mortos. É a palavra grega para representar o lugar dos mortos. Ele fala que esse mundo dos mortos é acompanhado por essa morte que ela parece que é palpável. E haverão muitas e muitas mortes. Eu não sei quantos irmãos estudaram a respeito do apartheid, a respeito do que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra. Existiam pilhas e pilhas de corpos. Estas coisas que existiram e existiram para nós contarmos a história hoje, elas não desapareceram da nossa história. Elas voltarão. Por quê? Porque quem governa são os homens. E os homens são egoístas, os homens são ambiciosos. Os governos são ambiciosos. Entendem isso, irmãos? Basta ver, não é uma boa proposta de programa, mas basta assistir um debate político. Por que as pessoas ficam se engolindo ali, ficam se agredindo? Não precisa disso. Mas esse desejo de um sobrepujar ao outro é que lá mais adiante, quando essa pessoa tiver poder e riqueza, dinheiro, essa pessoa é capaz de matar e vai fazer com que os seus liderados passem fome, porque a ambição e o orgulho dominarão o coração dessas pessoas. Os irmãos precisam lembrar daquilo que a palavra de Deus diz. O mundo jaz, o príncipe desse mundo é... Isso é o plano de fundo, tá, irmãos? Vamos lá, eu quero chegar ao final, meus irmãos. Depois vem a aplicação dessa primeira parte. Então, eu coloco aqui dizendo que, num resumo, essa história revela ambição, guerra, sangue, morte, a história dos homens, tá? O mundo é dominado pelo maligno, que está lá em 1 João capítulo 5, 19.
o mundo não vai melhorar, essa realidade não vai melhorar, e o juízo de Deus virá. E vai intervir na história, graças a Deus. Por isso que a noiva está sobrevivendo, por isso que ainda a destruição não chegou totalmente na terra, porque a noiva do Senhor está aqui. Eu coloco aqui uma atenção, que é dada aqui, tanto para João na revelação, quanto para nós também, que é uma lembrança. Os homens nunca conseguirão estabelecer justiça no mundo. Guardem isso, irmãos. Nunca. Sua pecaminosidade os corrompe e estraga o mundo em que vive. Somente a obra de Cristo é a esperança. Não há governo humano, não há liderança humana, não há, irmãos, não há. Porque o pecado estragou aquilo que Deus fez. Então, por isso que a gente não pode esperar coisa boa, a não ser aquele que está debaixo da graça do Senhor. Aí esse está protegido pelo Senhor. De novo, é aquela visão lá do Êxodo. O anjo da morte passou, mas quem é que foi protegido? Aquele que estava guardado debaixo do sangue do Cordeiro. Aqueles que estavam nas casas e nos umbrais das portas estavam o quê? O que isso representa para nós hoje? Isso, como é isso? O sangue do Cordeiro. E como é que eu trago isso para a minha vida? Como é que eu passo esse sangue na minha vida? Quando eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, como é que eu faço isso? Romanos 10, 9 e 10. Eu creio e eu confesso. Então eu digo, Senhor, me salva, porque eu não quero morrer não. Me salva, passe esse sangue, lava minha alma com esse sangue do Cordeiro. Eu creio que Jesus morreu por mim na cruz. Eu quero isso para mim. Entre na minha vida, faça em mim morada. Esse é o primeiro passo daquilo que o Senhor ensina para a gente. Então a gente não tem que se apavorar com aquilo que está aqui. A gente tem que olhar para o socorro que é dado. E qual é o socorro? É Jesus. Jesus, eu quero. Salva minha alma. Os próximos selos. Então o quinto e sexto selo que está adiante, os primeiros foram revelados, os 4 cavaleiros. Depois da violência e da mortandade desencadeada por eles, vem o clamor por justiça e o anúncio do juízo de Deus. Então, o quinto selo, que está do versículo 9 ao versículo 11, os mortos clamam. E aqui tem uma coisa muito legal: mártires sobre o altar. Então a gente vai ver Estevão, a gente vai ver os apóstolos que foram mortos porque falavam de Jesus. Existe um lugar onde todos estão aguardando a gente. Que lugar é esse? Que lugar? Está aí no texto. Está aí no texto, irmãos. Sim, mas que lugar é esse? Isso, eles estão... Oi? Isso, eles estão sob o altar de Deus. Eles estão lá esperando a gente. Isso, estão esperando para aquele momento em que todos juntos vamos receber novo, o quê? Quais são dois presentinhos que a gente vai ganhar? Um na pedra, o que é? O novo nome e o que mais? O novo o quê? Isso, um novo corpo. Um corpo esbelto, assim, sem colesterol, sem nada. Que o que vem para mim lá no céu está melhorzinho que esse aqui. Isso. Aí eu pedi que fosse um pouquinho mais alto, né? Aí eu não preciso usar salto. Perdão, Senhor, só. Mas é um novo corpo e um novo nome. Que esses irmãos que morreram antes, esses mártires que morreram, guardem isso. Novo Testamento, tá? Os mártires que morreram por causa de pregar o Evangelho estão sob o altar, estão lá aguardando a nossa chegada. E, tanta coisa para falar, irmãos, e o tempo não passa. Bom, os irmãos, tem alguns textos que eu gostaria que os irmãos lessem em casa. Irmãos, eu gostaria muito que os irmãos lessem esses textos. Eles são esclarecedores. Gênesis 4, versículo 10, Êxodo capítulo 29, versículo 12, Levítico 4, 7. São essas almas, essas pessoas que morreram por causa do Evangelho de Cristo Jesus, que estão lá, clamando pela justiça de Deus. Eles morreram, estão clamando para que Deus faça justiça, e a justiça virá. Deus ouvirá, porque é o que o texto está dizendo.
Deus ouvirá o clamor desses irmãos e virá com justiça sobre a terra. Você crê nisso? Amém. Aí o que eu faço aqui? Eu pego do texto algumas perguntas, por exemplo, até quando? Abacuque capítulo 1, versículo 2. Leiam isso. O desejo que o bem triunfe sobre a terra, que está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Todos aqueles que não são de Deus, eles estão sobre a terra e passarão por essa justiça, aqueles que não são do Senhor. As vestiduras brancas, versículo 3, versículo 5, eles estão mortos, mas venceram. A ideia daqueles mártires no altar é que mártir morreu. Ué, mas morreu, não estão vivos? Essa que é a questão. O texto deixa muito claro. Eles morreram nesse corpo, mas vivos estão com o Senhor e aguardam esse momento da redenção da noiva de Cristo Jesus. Há um tempo determinado para o juízo de Deus. Abacuque 2, 3. Os irmãos leiam e depois conversamos. O sexto selo, lembra? Nós vimos isso em Mateus 24. O terremoto, o abalo sísmico. Irmãos, acontecerá. Isso vai acontecer. Assim como a gente quando ouve um trovão, um relâmpago. Apocalipse capítulo 6, do versículo 12 ao 14. Deus vai responder o clamor dessas orações. E virão sinais dos céus como símbolo da intervenção divina. Deus intervindo sobre a terra. Muito bom. Esse será o dia do Senhor. No Antigo Testamento, lá em Amós capítulo 8, versículo 9, Isaías 13, 6 e 13. Eu gostaria muito de ler esse texto agora, mas não vai dar tempo. Leiam os irmãos. No Novo Testamento, Mateus 24, 29 nós lemos. E Marcos capítulo 13, 24. Chegará a hora, aqui é interessante, as categorias dos poderosos que vão correr de Deus. Está aqui, ó. Chegará a hora em que os poderosos temerão e vão desejar se esconder daquele que está sentado no... Então está aqui. O texto fala sobre eles. Olha só, os reis, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos. Achei interessante isso aqui. Os poderosos, todos. Depois os escravos, os livres, os 7. Eles vão se esconder na caverna, entre as rochas e as montanhas. Todos esses que tinham a força, o sentido da sua vida, nas suas obras, naquilo que faziam e não em Deus, quando vier esse juízo de Deus sobre a terra, eles correrão. Para a gente refletir, primeiro, seguir a Cristo significa sofrer com Ele e por Ele. Nós devemos lembrar, tem o texto de 1 Pedro capítulo 4, do versículo 12 ao 14. O apelo de Deus sempre é nos conduzir ao arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E seja assim, e venham assim o tempo do refrigério. Obrigado, irmão. A boca já não fala mais o que o pensamento manda. Segundo, há um tempo determinado para o juízo de Deus. No tempo certo. E se esperem por Ele. O Senhor Deus virá sobre a terra. Ele virá com o juízo e vai executar sobre todos aqueles que corromperam a terra, que profanaram, que pecaram. Tudo aquilo que foi feito contra a criação de Deus, Ele virá com seu juízo. Terceiro, Deus vinga o seu povo. A vingança não é minha, não é sua. Então, se nós temos problemas com governos, com autoridades, a gente tem que orar por eles. Enquanto nós estivermos aqui, a igreja do Senhor, o que nós temos que fazer é orar por eles, só. A vingança vem sempre do Senhor. Romanos 12, 19. E Naum capítulo 1, versículo 7, esse texto diz: minha é a vingança, diz o Senhor, e eu o restituirei. Mas eu tenho que deixar Deus fazer. Quarto, há um juízo. A Bíblia diz que há. Então, o que fazer? E
Eu quero ir para 2 Pedro capítulo 3. Versículo 9 ao versículo 13. Os irmãos podem guardar esse texto, leiam em casa, mas esse texto eu quero ler. Porque aqui tem um objetivo daquilo pelo qual eu vejo que Deus vai fazer. Não se esqueçam disso, amados. Não se esqueçam. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Isso. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns acham. Tem gente que está vivendo como se Jesus não voltasse. Mas ele está voltando, né, Dona Maria? Bom, ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça. Guardem isso. Deus não quer que ninguém morra, que ninguém pereça, mas ele quer que todos cheguem ao... Isso, irmãos, é isso que ele tem para nós. Então vamos arrepender-nos, endireitar o nosso caminho e seguir o Senhor. O 10. O dia do Senhor virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Olha o selo aqui aberto. Os elementos serão desfeitos pelo calor. Os elementos. O sol, a lua. Ah, mas por quê? Porque não vai precisar mais. Ué, mas por que não precisará mais do sol, da lua, das estrelas? Por quê, irmãos? Nós já vimos. Por quê? Isso, porque a presença do Senhor estará conosco. Não precisa mais do sol, da lua, das estrelas. Está aqui. Bom, e a terra vai ser desfeita e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário para que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, aqui agora, olha o que ele diz para a sua noiva. Ai, que coisa linda! Olha só, todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos o quê? Onde o quê? Isso. A noiva do Senhor está reservada, novos céus, nova terra, onde habita a justiça de Deus, onde a própria presença do Senhor estará constante. Então ele vai fazer um novo lugar. Aqui, é o que a palavra de Deus faz. É por isso que virão esses 7 selos. Você crê nisso? Amém. Bom, depois podem ler. Eu não tenho mais tempo aqui. 5º, a visão de Jesus no capítulo 6 é do Cordeiro justo que vem julgar toda a maldade na terra. Versículo 17. 6º, toda a falsa estabilidade não se manterá. Versículo 15. Toda estabilidade falsa ruirá. Tudo que não está alicerçado em Deus vai ruir. Todo governo, toda liderança que não está em Cristo não permanecerá. Os cristãos que morreram estão vivos, protegidos e guardados. Onde? Irmãos, olha só, olhem para mim agora, eu quero terminar, porque não vai dar nem de novo, não vai dar para passar o vídeo, é melhor lá, deixa quieto. Olhem, presta atenção para mim aqui numa coisa. Os irmãos observaram o que está acontecendo quando a gente começa a fazer a leitura do Apocalipse e a leitura dos outros textos que ajudam a gente a entender o Apocalipse? Me diga uma coisa, até aqui o capítulo 6, há motivo da gente ter medo e pânico diante da mensagem que está sendo dita aqui? Sim ou não? Por que não? Porque o Senhor é aquele que nos protege, o Senhor é o nosso justo juiz, o Senhor é aquele que nos dá a palavra de esperança. Não é verdade? É aquele que nos dá a vitória. É aquele que nos promete um novo nome, um novo corpo, novas todas as coisas. Gente, daqui a pouco, lá no mais adiante, a gente vai ver 7 coisas novas que Ele está fazendo para nós. Então a gente tem que ter medo do quê? Nada. De nada. A gente precisa andar com quem? Com Cristo, debaixo da sua direção, debaixo da sua liderança, pedindo que Ele nos ajude a viver os dias maus aqui na terra,
como servos do Senhor, como cristãos, como filhos submissos a Ele e somente a Ele. Amém? Deus abençoe os irmãos, que os irmãos façam as leituras dos textos que aí estão. E, tendo dúvidas ou perguntas, podem fazer. Porque o Espírito de Deus vai nos ajudar a entender aquilo que é dúvida. A gente só não pode ter dúvida para a salvação, para a vida eterna. Esse é muito importante, nós precisamos ter essa certeza e convicção. Feche os seus olhos, meu querido irmão, minha querida irmã, nós vamos falar com Deus. Pai eterno, em nome de Jesus, como é precioso olharmos a Tua palavra e encontrarmos, ó Deus, ensinos tão preciosos para a nossa vida. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos ensina a confiarmos em Ti, a confiarmos na Tua palavra, a confiarmos na Tua provisão, a confiarmos na Tua proteção. Então, ó Pai, quebranta nosso coração e nos torne dependentes do Senhor, hoje e sempre, até aquele grande dia em que o Senhor voltará para nos buscar. Esta é a oração que fazemos, pedindo que o Senhor continue conosco, continue ministrando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.